Nós damos início à participação do Arquivo Central da Unicamp na 7ª Semana Nacional de Arquivos, com o tema Direitos Humanos na Unicamp. Para essa exposição documental, nós contamos com a parceria do Observatório de Direitos Humanos, órgão vinculado à Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Universidade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós temos duas participantes aqui nesse vídeo. A gente vai conversar com a professora doutora Josiane Serrazoli, do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, o IFISH. E a Josiane também é coordenadora do Observatório de Direitos Humanos, órgão vinculado, como eu já disse, à Diretoria Executiva de Direitos Humanos. E também a Janaína Andiara dos Santos, que é coordenadora do Sistema de Arquivos da Unicamp. Josiane e Janaína, muito obrigada pela presença. E eu vou começar falando um pouquinho com a Jana sobre o Arquivo Central, né? Apresentar um pouco esse órgão e o papel dele na preservação dos documentos arquivísticos aqui na nossa instituição. Vou aproveitar aqui para agradecer, reiterar os agradecimentos que a Luísa fez para a participação da Josiane. Josi, para nós, trabalhamos todos aqui juntas em várias frentes, né? A gente já tem essa intimidade. É sempre um prazer trabalhar com você, muito dedicada, a gente tem muita afinidade também em nossas áreas de trabalho, e a gente tem sempre um diálogo e resultados muito bons nessas parcerias. Bom, eu primeiro vou me apresentar um pouquinho. Eu trabalho no Sistema de Arquivos da Unicamp desde 2007, respondo pela coordenação desde 2019. E respondendo a Luísa, o Sistema de Arquivos da Unicamp, ele se iniciou em 1984. A célula que deu origem ao que hoje é o sistema foi a divisão de documentação, que era vinculada ao Centro de Informação e Difusão Cultural. Aquela época, no âmbito do Estado de São Paulo, já havia um movimento para a estruturação do SAESP, do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. Isso estávamos há 4 anos antes da Constituição, da promulgação da Constituição de 88. Então, já havia esse movimento democrático, e isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, e essa visão para a importância, né, dos registros públicos, sobretudo, e os arquivos públicos. E o Estado de São Paulo foi precursor nesse sentido, porque já nessa época, em 86, na verdade, o Sistema de Arquivos do Estado se estruturou, nós aqui em 84, ainda como uma área desse centro de informação, e a Lei de Arquivos, propriamente, em âmbito federal, veio em 91. Então, isso evidencia o nosso pioneirismo, aqui a gente tem orgulho de falar. Em 89, um ano depois da Constituição, e ainda antes da Lei de Arquivos, o CIARC, o Arquivo Central, ele sai desse centro, sai desse âmbito da cultura, e já se torna o Arquivo Central vinculado diretamente à reitoria, já se colocando ali como um órgão diretamente relacionado à alta administração, respondendo diretamente ao reitor. Esse ponto também é bastante importante, quando a gente pensa na valorização da gestão de acervos, da informação dentro da universidade. Em 95, a gente se estrutura, né, como um sistema, e hoje a gente atua, nós somos responsáveis por gerenciar os documentos produzidos e recebidos pelas unidades e órgãos, acervos privados também, que advêm de avaliações, né, de aquisições da universidade, quando é de interesse pela universidade. A gente trabalha com uma rede aí de 10 mil agentes, servidores e docentes da universidade, que também são servidores. A gente categoriza, mas, enfim, é sobre isso que a gente precisa falar, né, Josiane? E a gente trabalha nessa rede de forma a qualificar, gerenciar, preservar e dar acesso à documentação produzida pela universidade no desempenho aí de suas funções. Em geral, é isso. Isso constitui o CIARC.
Muito bem, agora vamos ouvir um pouquinho sobre o observatório, dentro do contexto da diretoria executiva. Já é um órgão mais recente, né, na história da universidade, pelo menos sob o ponto de vista institucional, né, professora? Sim, sim. Eu queria agradecer muito por mais essa parceria. Vocês no SEAC sempre têm boas ideias e eu adoro poder tá junto delas. Boas ideias estimulam um bom trabalho, isso é muito bom. Agradeço muito. Eu sou professora de história, né, trabalho com história política, meu campo de trabalho não é exatamente direitos humanos, mas a causa, talvez, né, é aquilo que motiva o trabalho docente, passa muito por isso, né, o respeito à vida e a promoção da dignidade da vida em onde quer que ela esteja. E aí o observatório acabou sendo quando eu recebi o convite para trabalhar nele, foi irresistível. Então, o Observatório de Direitos Humanos da Unicamp, ele tem a missão de apoiar a comunidade para reconhecer no respeito à dignidade da vida, em todas as suas formas, não só a humana, né, mas todas as formas de vida, todas as formas de existência, um compromisso da universidade, reconhecer que esse é o compromisso que ela precisa levar a cabo em todas as suas atividades. E a meta que a gente tem de avançar o respeito mútuo, empatia, cultura da paz, o diálogo, atitudes solidárias, colaborativas, uma cultura inclusiva, enfim, a pauta vai se desdobrando, e o observatório, ele começa a partir de várias conversas em 2017, ainda não existia o observatório, mas a intenção da universidade de participar do Pacto Universitário pelos Direitos Humanos, que era uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça. A gente acabou não conseguindo participar, houve um atraso na nossa inscrição, mas a gente conseguiu perceber que tinha muita coisa na universidade já feita na direção daquilo que a gente pensava que era importante. Então, foi logo no ano seguinte, em 2018, que o observatório foi criado. Então, ele tem uma relação estranha com a diretoria, porque ele é filho e mãe, né, e pai, sei lá, da diretoria de direitos humanos, porque ele aparece antes, mas depois ele se torna, em 2019, quando a diretoria executiva de direitos humanos é criada, ele se torna, então, um órgão, uma das comissões assessoras, né, da diretoria. Hoje são 7 comissões assessoras que formam a diretoria, o observatório é uma delas e mantém, desde o início, um perfil transversal, né? Todas as outras comissões têm uma direção temática mais clara, mais visível, né? Os acadêmicos indígenas, relações étnico-raciais, a questão da acessibilidade, justiça ambiental, quem que eu estou esquecendo? É duro esquecer, a questão de gênero, de violência de gênero, mas o observatório, ele tem essa característica mais transversal, e a gente teve a grata satisfação de perceber, quando começou a fazer esse trabalho, que tinha uma memória muito grande de ações que a universidade já tinha feito, que não nomeava assim como ações pela dignidade da vida ou pelos direitos humanos, mas que já eram, né? Então, nesse sentido, acho que já adianta um pouco a nossa conversa aqui, dizendo que se não tivesse o SEAC, não tinha como a gente descobrir isso. Então, além do observatório, acho que os 2 pioneiros, né, na formação da diretoria de direitos humanos, foi a partir de uma iniciativa de um GT sobre violência de gênero. E aí o SEAC foi fundamental, porque a primeira coisa que o GT fez, eu atuei nesse GT também, que hoje é a origem ali da Comissão Assessora de Gênero, a gente foi ao SEAC para ver o que tinha sido feito lá, e descobrimos que 10 anos antes tinha sido feito uma comissão um GT com o mesmo objetivo, que tinha feito recomendações e que a universidade não tinha conseguido implementar. Então a gente ficou, né, deu para testemunhar aí a importância
de seguir com fidelidade as políticas que a gente se propõe. Então, essa é uma parte da história. E assim, tem muita história para ser construída, é um órgão muito, muito recente. Obrigada, professora. Inclusive, né, Janaína, a professora acaba de fazer uma referência ao SEARC, né, em relação a um exemplo aí de iniciativa, e nesse sentido, a gente pode discutir um pouquinho sobre a relação entre o fazer arquivístico, né, a prática, né, do arquivo, como é o caso do SEARC, e direitos humanos. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Me arrisco, Lu. Direitos humanos é um tema muito amplo, né? A gente teve a oportunidade de se debruçar, de estudar um pouquinho quando a gente fez essa parceria com a Josiane, e é fantástico como que, num extremo, a gente tem muitas dimensões, né? Então, quando a gente pensou nessa temática, né, em abordá-la, disse, nossa, é tanta coisa, né? Porque começa, vamos sair de dentro para fora, expandindo, né? Começa no arquivo enquanto instituição, né? Quem trabalha aqui? Quem são os arquivistas? Essa resposta, ela é muito importante, né? Porque quem faz o fazer arquivístico, ele é executado por pessoas. E o fazer arquivístico, ele envolve uma atividade ingrata, às vezes, para o arquivista, que é a de avaliação, né? A de avaliação, onde você atribui valores à documentação. E isso envolve uma questão muito crítica, uma delicadeza, né? Eu falo que é o trabalho mais delicado, mais sofisticado da arquivística, essa atribuição de valores, porque num extremo você vai decidir se um documento ele é eliminável ou não, e por quanto tempo eu disponho dele ali até ele ser eliminável. E a eliminação é uma atividade irreversível. Há controvérsias hoje no meio digital, e isso nos remete a outro tema também relacionado a direitos humanos, que é o direito ao esquecimento, que na era digital é super desafiador. Mas voltando um pouquinho, nós somos responsáveis por um instrumento que chama Tabela de Temporalidade de Documentos, onde a gente dispõe todos os tipos documentais produzidos na universidade, o tempo em que ele é guardado e a destinação, se é ele eliminado ou preservado depois desse tempo, né? Veja que a gente está falando de direito ao acesso à informação. E o direito ao acesso à informação, ele subsidia, ele apoia a consecução, o alcance de outros direitos de pessoas. Eu preciso saber que eu tenho aquela informação para, eventualmente, fazer uma petição, me defender de alguma responsabilização. E quando a gente pensa nesse poder do acesso à informação para o indivíduo e todas as consequências, né? E o que a gente traz no bojo da nossa cultura em relação a como a gente lida com grupos vulneráveis dentro de um contexto de discrepância social, nosso papel, ele se torna muito fundamental para a gente reverter isso. É comum que grupos vulneráveis, e se a gente parar para pensar, somos pessoas fazendo isso, né, tenha, de repente, uma atribuição de valor menor. Isso não pode acontecer. Isso não é novidade. Desde os princípios éticos dos arquivistas, da década de 80, é dito que a gente tem que tratar da avaliação com imparcialidade. Isso está dentro do Código de Ética dos arquivistas, já há bastante tempo. Então, quando a gente lida, né, com o arquivo, já com uma questão ética muito intrínseca ao nosso trabalho, então a imparcialidade, a gente não pode fazer uso da informação em nosso próprio favor, a gente não pode diferenciar, né, o acesso de um indivíduo para outro, enfim, vários princípios que hoje, inclusive, estão bem na moda por conta de lei de transparência, lei geral de proteção de dados pessoais, mas se a gente for lá em 91, e se a gente voltar até anteriormente,
na própria Constituição, a gente vê que esses direitos já estavam previstos e sempre nortearam o trabalho do arquivista. Então, eu acho que, sintetizando, a relação mais evidente nossa com direitos humanos tem a ver com o fato de atuarmos no campo da informação e do direito à informação ser subsídio à consecução de outros direitos. Não por acaso, a Unesco publicou em 2011 a Declaração Universal dos Arquivos, reconhecendo essa importância, né, dos arquivos para a preservação do patrimônio documental do mundo e para os povos também. Não sei se está respondendo. Obrigada, Janaína. Sim, sim. Professora, eu acho que pensando um pouquinho, né, nessa contextualização que a Janaína nos passou sobre o papel, né, do arquivo na questão dos direitos humanos, e talvez pensando um pouquinho no que vocês também já pesquisaram por aqui, como você mesmo citou, né, você acredita que a Unicamp avançou significativamente em relação a essas questões, com base nessas pesquisas, com base no pouco da história que é revelada por meio dos documentos? Eu acho, Luísa, super importante isso que você coloca, porque não tem outro meio da gente saber, ter alguma referência para te responder que não seja contando com os arquivos, né? Eu só posso saber se mudou se eu sei qual era o ponto que estava antes, então eu preciso que tenha registro, de que eu tenha, então essa dimensão que a Janaína falou, quase que de um direito à possibilidade de estabelecer justiça, né, em relação às responsabilidades, em relação a eventual tratamento desigual, isso só é possível se eu tenho o registro dessas informações, isso até para a gente combater o perigo da chantagem, das fake news e etc., porque elas são chantagem, né, não são outra coisa senão um jeito de chantagear. Então, assim, é fundamental, e foi interessante quando esse projeto que a gente fez em parceria com o CIARC, era um pouco para dizer, olha, a Diretoria Executiva de Direitos Humanos não apareceu, né, como fruto de uma árvore esquecida no fundo do quintal, tem um lastro, a universidade tem um compromisso, e a gente tentou um pouco mostrar que as ações estavam lá, não existia um órgão que falasse em nome delas, mas a comunidade já vinha se comprometendo com essas ações. E isso, eu acho que é um exemplo prático de quanto pode ser importante a maneira como a gente olha. Claro, um arquivo, por mais bem cuidado que ele seja, por mais que atenda a todos esses critérios fundamentais que a Janaína lembrou, ele vai atender a perguntas que a gente faça para ele, né? Ele não sai dando respostas. Então, a gente fez uma pergunta ali para o arquivo. Tá bom, me diz aí, e a Unicamp, como aparece na foto histórica em relação aos direitos humanos? E foi muito interessante ver que tinha muita coisa feita e muito a fazer, né? Então, as injustiças a gente percebe também, e as desigualdades, elas também estão lá. E aquelas ações que poderiam ter avançado um pouco mais, né, aquilo que poderia, puxa vida, a universidade já podia ter caminhado aqui ela está atrasada, aqui ela está adiantada, isso com esse olhar atento, fazendo as perguntas precisas para o acervo, a gente vai encontrando, e a gente também vai redimensionando algumas coisas que ficam até um pouco banais, né? Por exemplo, lembro aqui de a gente conversar um pouco sobre a questão do RU, Restaurante Universitário. Isso entra como política de gestão para direitos humanos, mas é evidente que entra, né? Porque se eu não dou condições para as pessoas se manterem assim, ativas, alimentadas para estudar, né, é quase tão importante quanto a biblioteca, né? Não tem, sem estar alimentado não caminha. E aí, no meio dessa história, muita pressão da comunidade também vai sendo registrada, e você vai percebendo que não se trata só de gestão. Então, quando a gente fala da universidade, é preciso falar de todos os braços, todas as cabeças, todos os corações que estão envolvidos na universidade.
E eu acho que essa questão hoje nos intima a olhar com mais atenção para essa história e ver o quanto que a universidade cuidou de certas dimensões que preservam a vida digna, a permanência digna das pessoas no trabalho e no estudo e na convivência. Acho que tem essas 3 dimensões da nossa comunidade em ação, mas que também hoje a gente olha e fala, poxa, algumas coisas podem caminhar mais, elas podem ser mais abrangentes, elas podem ser fortalecidas, né? Então, nessa relação com a busca das condições dignas de trabalho, estudo, convívio, não tem como, a gente tem que olhar para o que foi feito, né? Acho que aí é fundamental, não existe outro caminho. A gente talvez ainda precise explorar mais o material, trazer outras dimensões, porque a comunidade tem a ciência disso. Eu sinto um pouco, às vezes, falando com colegas, que eles se surpreendem quando a gente traz uma informação que veio lá do SIAC. Puxa, não sabia disso, não lembrava disso, nossa, mas isso foi aqui, e só tem sentido a informação se ela tiver circulando, se ela for viva, né? Então a gente acho que tem esse desafio aí também de fazer a pesquisa caminhar para fora. Então aqui, né, colocando na rede também para isso. Exato, interessante, Josi. Até essa questão do digital, desculpa, Luísa, eu estou só complementando, enquanto a Josi estava falando, eu comecei a pensar, essa questão do digital também, né, do ponto de vista dos direitos humanos, é muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que você expande muito a possibilidade de difusão da informação, a gente sabe que essa noção de que todo mundo tem acesso ao meio digital, ela é muito falsa também. Então, é muito interessante quando a gente pensa nessas ferramentas, e hoje eu posso assegurar que os arquivos, eles vêm se debruçando em sistemas, repositórios, plataformas de difusão, e aí, de vez em quando, a gente para e fala, nossa, mas e quem não tem acesso? Né? E tem ainda nessa questão, a Unicamp é privilegiada, a gente tem um CIARC com trabalho hipercompetente. Agora, os lugares que não têm esse trabalho, então, se a gente passa a valorizar só o digital, quem não está conectado no digital também não gera informação, quer dizer, não gera, não é mais pauta. Para a gente dentro da história e do trabalho como historiadora também é uma questão. O Brasil não tem sido um grande gerador de arquivos digitalizados de acesso realmente facilitado para todo mundo. Para todo mundo que tem equipamento, né, para localizar. Então, a gente vai desaparecendo da pauta da história. Olha só que coisa grave, né? Então, tem 2 lados. Tem um lado do acesso gravíssimo. A gente sabe que o acesso no Brasil, ele é, sobretudo, feito por aparelhos móveis, por celular, o que é bastante precário. Se a gente pensar que a grande maioria dos celulares não tem uma boa capacidade de operação mesmo, de tudo aquilo que ele promete fazer, então a gente tem exclusões, e aí é muito complicado a gente continuar inocentemente, né, aprofundando injustiças. Então isso tem que estar lá o tempo inteiro. E acho que é um desafio, gerar informação fidedigna, de qualidade, é um desafio gerenciar o acesso, é um desafio também a gente pensar nos usos que estão sendo feitos, nem sempre os mais exatamente, eticamente comprometidos, é isso. Sim. Não, de fato, a gente trabalha, né, dentro da linha ali da gestão, a gente fala que a gente trabalha dentro dos serviços ali, né, que a gente presta, então é a gestão, a preservação e a difusão. Os 3 são muito desafiadores nessa transformação digital, porque a preservação também, a gente vê aí, a gente fala muito de difusão, o acesso facilita, a gente que é arquivista só pensa, e daqui 15 anos, o que vai ser dessa informação, né?
A gente trabalha para isso, agradeço até o elogio, a gente aqui no SEAG trabalha para isso, que a informação seja preservável pelo tempo que a gente definiu lá na tabela, lá no trabalho anterior, mas realmente é bastante desafiador. Só para dar um exemplo aqui meio lúdico, das coisas que não duram, o computador aqui ele está apoiado numa caixa de disquetes. Ninguém acessa mais o que tem aí. Os nossos colaboradores mais jovens aqui não sabem sequer o que é um disquete. Não, eles só sabem por causa do íconezinho de salvar. Eles sabem que é parecido com um, mas realmente, mas serve bastante assim para apoiar o computador aqui. Não é? Gente, vamos voltar um pouquinho nessa questão do protagonismo da comunidade em relação a diversas conquistas, né, que a gente já teve aqui na instituição, tanto internamente como voltado mais para a sociedade mesmo. A gente, na exposição, a gente é um ponto de partida, né, a gente separou aí, né, a curadoria pensou em 15 temas, recuperar um pouquinho desse conteúdo, mas é o começo de uma conversa, enfim, para a gente dar esse pontapé, né, e aí há diversas ações onde a gente vê um protagonismo das comunidades, nas manifestações, lutas, enfim. A gente vai dar o exemplo aí da moradia, do vestibular indígena, então, né, ou seja, entrando aí um pouco nas formas de ingresso, né, à universidade, e passando por ações mais da década de 1970, como é o Campus Avançado Cruzeiro do Sul. Acho que a Janaína pode até dar alguns exemplos aí para a gente, de documentos, né, custodiados aqui no arquivo, que tratam dessas temáticas, e como que a gente consegue descobrir aí, perceber vestígios desse protagonismo, né, em 6 décadas de história. Então, eu queria um breve comentário aí sobre isso. Pode ser para as duas. Eu vou começar aqui, acho que das políticas propriamente, e a gente vai ter os documentos aqui expostos, né, na exposição, mas é muito interessante, eu vou puxar de novo para arquivo, tudo eu puxo para o horário arquivístico aqui. Até a Josi falou, né, mencionou na fala anterior, nós pesquisamos e nós vimos que já haviam várias ações, né, não sob esse selo, mas que já tinha, de fato. Isso as ações, né, a documentação relacionada a direitos humanos da universidade, ela está disposta de maneira transversal dentro dos nossos fundos, né, porque uma das coisas, um dos princípios arquivísticos, ele é o respeito à proveniência. A gente não reorganiza a documentação, a gente não reorganiza a lógica da documentação. Organiza de acordo com princípios funcionais. Mas o que eu quero dizer é que eu asseguro que em todos os fundos, em todos os 361 fundos e coleções do arquivo, a gente vai ter ao menos uma documentação que pode ser relacionada a direitos humanos, ainda nem que seja uma de pessoal. Quando eu olho o acervo de prontuários, que embora não esteja conosco, porque é um acervo de dados sensível utilizado pela área médica, a gente nem tem acesso, mas a gente também presta apoio ao gerenciamento, dispõe sobre as normas, consta na nossa tabela de temporalidade, eu penso em direitos humanos. O que é, senão, né, um acervo completamente relacionado a direitos humanos? Eu não tenho um fundo prontuário médico, ele está lá, né, no fundo do Hospital de Clínicas, junto com outras documentações. Eu acho, particularmente, sou apaixonada por arquivos, acho isso fantástico, porque de acordo com essa matriz, né, que o usuário, o pesquisador, ele enxerga ali esse contexto e ele combina da forma como ele achar melhor. Direitos humanos, a gente está oferecendo aqui uma fatia dentro dessa exposição e tem muito mais coisa. Eu acho que é nessa linha, mas tem, eu citei aqui o acervo de prontuários, a gente tem, por exemplo, o fundo do Diretório Central dos Estudantes, que, veja bem,
estava lá, não, até por uma prática, o Diretório Central, eles não têm a prática administrativa de recolher, destinar documentação. Sequer sabem que, por exemplo, uma publicação estudantil, um jornal, é um documento de valor para a gente. Os estudantes, eles são nosso fim institucional. E a gente recolheu, a gente tem um acervo de documentação do Diretório Central dos Estudantes, inclusive no nosso site, os convido, tem uma mostra de publicações do movimento estudantil, e é muito bacana, é lúdico, é muito bacana. Convido também todos a vir. Sensacional. Eu acho que eu devo ter produzido alguma coisa quando era estudante também. Será que eu fui parar no arquivo? Preciso investigar lá. Provavelmente. Puxa, não passa nada no SIAC, puxa vida. Eu acho que essa dimensão da participação, né, de toda a comunidade, ela é fundamental. Eu já tinha falado um pouco disso. E eu vejo que hoje, nessa mudança de perfil do ingresso, inicialmente do ingresso de estudantes, né, mas tudo caminha para que a mudança de perfil também seja para os servidores, tanto técnicos quanto docentes. Eu acho que a gente vai construir muita coisa que vai alimentar aí uma história bonita que o SIAC vai registrar. Para a gente poder consolidar, porque a gente percebe nesse momento até os estudantes nos questionam, eles tensionam bastante a maneira como a gente organiza, desde atividades didáticas até a discussão, o convívio, passa por todas as dimensões, e assim, a universidade, ela não é mais a mesma, e não tem como a gente desejar que ela volte para trás, né? Acho que não cabe mais, e o que cabe é a gente aprender junto como é que a gente vai construir um ambiente de confiança e respeito, e eu acho que para construir, as duas coisas estão interligadas, confiança e respeito, elas precisam de informação sólida, né? Então, eu não posso ficar refém de boatos, dizer, olha, a Unicamp nunca fez isso, a Unicamp sempre fez aquilo, quer dizer, vamos ver onde que isso está, como é que a gente fez, onde a gente errou, o que a gente pode aperfeiçoar. E, por exemplo, um dado que eu vi recentemente por outro contexto, a quantidade de professores, de docentes negros e indígenas, né? Não sei se vocês sabem, tem um docente indígena na Unicamp, em 2.000 docentes, entre 2.000 docentes, é vergonhoso, né? É vergonhoso. E então a gente precisa chacoalhar isso tudo, né? A gente não tem, até para poder ser representativo, o nosso conhecimento ser representativo para a sociedade, a gente tem que ser muito mais plural. E se não for por isso, também para sermos atuais. A Unicamp sempre gostou de ser moderna. Então, para ser moderna hoje, ela tem que ousar na diversidade e ousar com respeito. Eu tenho me preocupado muito com isso. As pressões dentro da universidade, as tensões, elas são constantes, faz parte da história dela. Mas eu tenho a impressão que hoje a gente tem outras dinâmicas que até tem a ver com o uso de mídias, outra dimensão preocupante do mundo digital, e que acabam estimulando uma incompreensão mútua, uma certa tentativa de declarar certezas em vez de conversar, né? E a universidade é o espaço do diálogo. Então, acho que a gente tem aí adiante muita coisa para ser feita, e que vai, sem dúvida, se apoiar no caminho trilhado até aqui, que não é pequeno, e surpreende muita gente. Eu acho que quando a gente vai olhar pontualmente para algumas ações, realmente surpreende. A gente tem feito muita coisa, e sabe que tem muita coisa para fazer, então, vamos lá, ainda bem que somos muitos, e que nos apoiamos. Os desafios não param, realmente,
E, Janaína, eu acho que assim, para a gente ir amarrando, né, esse momento aqui de conversa, acho que a temática da exposição e desse papo que a gente está levando aqui tem total conexão com o tema central da Semana de Arquivos deste ano, que é territórios de vidas. Afinal de contas, nós estamos falando o tempo todo sobre isso aqui, né? Então, eu queria um comentário final e já deixando o convite, né, para quem tiver interesse em acessar essa exposição por meio do site do SEARC, fazê-lo, né, a partir do dia 6 de junho. Pois é, a gente buscou com esse diálogo e, inclusive, com a própria exposição, trazer um pouquinho ali, uma reflexão sobre as perguntas ali colocadas, né, sobre essa temática tão interessante, tão atual e ampla também. Como eu falei, também territórios e vidas, né, arquivo se refere, ele é feito por pessoas, ele se refere à dinâmica, né, a fatos, e os fatos, ele envolvem também indivíduos, então, a gente quis se relacionar dessa forma, trazendo um tema que, agora pegando um gancho com a fala da Josi, aproveitando para te responder e também complementando, eu acho que quando a gente olha para a história da universidade, lá dos seus primórdios, desde a sua fundação, a valorização das pessoas sempre esteve muito presente. Te digo com muita certeza, né, de quem já trabalha aqui há alguns anos, né, desde 2007, que em todo documento estratégico, em toda diretriz estratégica, desde a concepção, a universidade tinha esse valor. E como é desafiador, já que é cultural e é tudo muito também vinculado a esses movimentos, né, a gente colocar em prática. E eu acho que o que você diz é que a gente vem colocando, ao mesmo tempo dá uma caleta, a gente vem colocando no nosso tempo. Quando você coloca essas preocupações, né, sobre esse tempo atual, conforme você relatou, é isso, a gente está no tempo certo, vamos atacar, e em conjunto, cada um no seu papel, a gente vai enfrentar. Fiz um mix aqui, mas só para fechar, eu convido todo mundo a acessar a nossa exposição, foi feita com muito carinho e dedicação aqui pelo SEARC, pela professora Josiane também, e está muito bacana. Tem o nosso site também, searc.unicamp.br, a gente tem outras exposições, outras informações sobre o órgão, e é isso. Muito obrigada. Obrigada, Janaína. Professora, quer finalizar a nossa entrevista? Eu fiquei com vontade de falar um monte de coisa, mas você quer que eu finalize, então eu paro. Mas eu também quero convidar a visitar o site direitoshumanos.unicamp.br, que lá tem todas as comissões, não só o observatório, está lá a linha do tempo, a cronologia dos direitos humanos exposta inteira lá, inteira até onde a gente caminhou, né? Ainda tem bastante coisa para caminhar, e convidar para participar dessa construção coletiva, né? A universidade, ela tem um papel ao mesmo tempo muito restrito, se a gente for pensar, ela é um lugar de formação, e a sociedade tem muitas outras dimensões que não passam pela educação formal, que é o nosso trabalho. No entanto, ela tem um papel de protagonismo em muitas ações. Quando ela sinaliza que algo é importante, né, isso chama a atenção da sociedade. Então, se a gente mantém essa coerência e vai consolidando esse caminho, acho que a gente tem. Nós somos, para a história, uma universidade muito jovem, ainda a gente tem muita coisa para caminhar, e estamos fazendo. Então, também vou lá visitar a exposição e convido todo mundo a se engajar com a gente aqui nas nossas causas compartilhadas. Obrigada, professora. Bom, para quem acessar esse conteúdo diretamente no YouTube, na descrição a gente deixa, então, os links das exposições citadas e também os sites, né, tanto do SEARC como da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, para quem quiser explorar aí todos esses conteúdos. Tá? Muito obrigada, até mais.